primeiro lugar, eu quero agradecer ao Grupo São Judas Tadeu pela oportunidade que nos concede, né? Principalmente a mim, para poder estar aqui respondendo essas perguntas e fazendo também um questionamento sobre elas. Quero me apresentar, eu sou o pastor Flávio, pastor há mais de 37 anos, pastor presidente do Ministério Renovar em Cristo, Igreja Renovar. Então, a nossa visão com relação à morte é uma visão muito clara, específica e principalmente embasada na Bíblia. Nós seguimos, o preceito bíblico, aquilo que a Bíblia nos aponta é aquilo que nós seguimos. Antes, então, de eu falar como nós vemos a questão da morte, eu queria primeiro dizer que a morte não é o fim. Muitas pessoas pensam, imaginam que morremos e acabou. Não, a morte é simplesmente o começo de uma nova etapa que nós não conhecemos, não sabemos como será, mas é isso que a palavra de Deus nos aponta. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, a Bíblia nos diz que a morte não é o fim. Ela diz assim: o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando vencemos um inimigo, nós estamos decretando uma vitória, estamos alcançando uma vitória. É claro, se nós perguntarmos hoje para toda a sociedade se alguém quer morrer, é claro que ninguém quer. Por quê? Porque não sabe o que há do outro lado. Mas volto a dizer, a morte não é o fim. Mas uma pergunta que sempre me fazem também é: o que acontece quando uma pessoa morre? Durante esses 37 anos é a pergunta que mais me fazem. Eu fiz aqui e trouxe comigo aqui um esboço, preparei um esboço para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, começa a formação do homem. Deus pega o pó da terra, faz o homem e sopra em sua narina o fôlego de vida, ou seja, o espírito. Já em Eclesiastes diz que quando nós morremos, acontece o inverso, Aquele espírito que nós recebemos de Deus volta para ele, e o pó do qual nós fomos formados volta para o pó. Então, nós temos que entender que quando nós morremos, o espírito que Deus nos deu volta a ele, e o nosso pó vai voltar ao pó da terra, porque dela fomos formados. E algumas pessoas perguntam: mas pastor, não é a alma que volta a Deus? Porque nós somos seres triúnicos: corpo, alma e espírito, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que acontece é o seguinte: há um equívoco quando se fala da alma, achando que ela é o espírito. Não, a alma é o intelecto, é a nossa mente, é o lugar onde nós processamos, guardamos e armazenamos os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos planos e também os nossos sonhos. A alma, ela sim, vai se decompor, vai ser exterminada na terra, em um pó. O espírito é que vai voltar a Deus. Mas pastor, quando morremos e depois tudo acaba, como eu disse no começo, a morte não é o fim. Um dia, todos nós seremos acordados do sono. Que sono é esse? É o sono da morte. A Bíblia Sagrada, ela registra dentro dela 54 vezes a palavra sono, se referindo à morte. Então, Jesus ensinou e falou para os seus discípulos, quando houve a morte de Lázaro, que Lázaro estava dormindo e que ele iria até o túmulo de Lázaro para acordá-lo. Estarei indo até o túmulo para acordar o nosso irmão Lázaro que dorme. Os discípulos ficaram assustados, dizendo: mas que sono é esse? Era o sono da morte. Outra coisa, Deus esquece daqueles que estão dormindo no sono da morte? Nada. Deus não esquece. Olha só que interessante. Em João, capítulo 11, versículo de número 25, Jesus Cristo está respondendo aqui para Marta o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Todos nós um dia, evidente, quero deixar claro aqui, aqueles que morrem em Cristo. Amém? Porque a Bíblia faz uma diferença daqueles que morrem e daqueles que não morrem em Cristo, Aqueles que morrem em Cristo, morrem para o sono eterno. Por quê? Um dia irão ressuscitar como Cristo ressuscitou e irão viver nesse lugar ao qual Cristo foi preparar para nós, Até recapitulando um pouquinho e aproveitando essa oportunidade de falar desse tema tão importante que é a morte, o que acontece? Os discípulos disseram para Jesus: mestre, não vá.
Fique conosco, ele disse, convém que eu vá para preparar para vós uma nova morada. Não é verdade? Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando fala muitas moradas, as pessoas pensam, é para todo mundo. Não. A porta que leva à salvação é estreita. A porta que leva à perdição, ela é larga. Então significa que são para poucos, aqueles que morrem em Cristo. Então, no ritual de despedida para nós, que nós consideramos como uma homenagem, né? Porque a despedida é algo que é para sempre, né? E quando nós fazemos um ofício fúnebre, essa celebração da morte de alguém, que algumas pessoas até podem dizer, uma celebração, mas celebração sempre não é destinado para comemoração, para alegria? Não. Existem celebrações para a tristeza também. Então, para nós, é um momento de homenagem. É um momento de você prestar àquela pessoa que passou, né? As últimas homenagens, como, por exemplo, nós temos esse costume de passar fotografias, vídeos de momentos especiais à pessoa e de trazer também algumas outras pessoas para dar um testemunho, falar do que aconteceu em momentos bacanas com aquela pessoa, para que aquilo fique marcado não como um momento de tristeza, mas como um momento de alegria. As pessoas já estão ali no sofrimento porque perderam alguém que amavam, alguém querido, um familiar. Nós temos que ir realmente com esse intuito de transformar aquele momento de despedida em um momento mais ameno, né? Eu sempre falo em todos os ofícios fúnebres que eu faço, que foram muitos até hoje, que ninguém nunca morre, né? Enquanto permanecer vivo no nosso coração. Nós jamais poderemos ficar com aquela imagem da matéria. Nós temos que ficar com a imagem daquela pessoa que foi um pai, uma mãe, ou um filho, ou um amigo, aquela pessoa que viveu do nosso lado e, querendo ou não querendo, mesmo com a sua partida, deixou marcas na nossa vida. Não é verdade? Qual pessoa que sai desse mundo, eu acho interessante, porque Jó, ele faz um questionamento com relação a isso. Ele diz, nu eu vim para esse mundo, e nu eu sairei daqui. Qual a pessoa que na sua despedida, na sua saída, na sua morte, vai levar alguma coisa? Nada. Nem tem como, não é verdade? Mas aqueles que ficam podem deixar o nome daquela pessoa marcado para sempre, prestando assim aquela homenagem. Então, para nós, neste último momento, nesta celebração de despedida, nós procuramos então atenuar, ressaltar, né, aquela questão linda, principalmente daquilo que a pessoa deixou na sua caminhada enquanto estava aqui no nosso meio. É isso que fazemos na despedida. Então, a visão, eu quero sempre deixar claro o seguinte, com relação à questão da cremação, não há um texto bíblico, não há um simples versículo que fale sobre cremação, né? A Bíblia fala que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Mas a Bíblia também não fala de que maneira esse pó, né, vai voltar à terra. Eu sempre vejo e continuarei vendo a cremação como algo maravilhoso. Primeiro porque nós temos que olhar hoje a questão de espaço. Se nós formos olhar hoje, a maioria dos cemitérios que há no Brasil e no mundo, todos eles estão superlotados. Lembrando que no local onde há um cemitério, dificilmente no futuro poderá ser qualquer outra coisa, né? Então, a cremação hoje é o melhor método. Além de ser o melhor método, é algo muito mais prático para as pessoas. Vamos olhar hoje, por exemplo, a questão da cremação. Hoje você pode pegar, por exemplo, as cinzas da pessoa a qual faleceu, colocar num vaso de planta, plantar ali uma flor, algo, e deixar ali, até mesmo dentro da tua casa, com você para sempre. Você pode jogar as cinzas da pessoa que você tanto amava nas águas, no córrego, né? Muitas pessoas fazem isso. Ou seja, são múltiplas as formas hoje de uso das cinzas que vêm proveniente da cremação. Para nós evangélicos, a cremação não há problema nenhum nela. Inclusive, uma pessoa um dia me perguntou, pastor, se eu for cremado, como que depois eu irei ressuscitar? O que irá ressuscitar não é um corpo físico nosso, é um corpo glorificado, é um corpo espiritual, que não dependerá mais do pó. Amém? Então, para nós hoje, a cremação
é um método excelente. Nós achamos que a cada dia mais as pessoas deveriam optar pela cremação, e até quero parabenizar o Grupo São Judas Tadeu por ter aqui na cidade de Videira o crematório, que é hoje maravilhoso e de grande utilidade para toda a população da cidade de Videira. Então, com relação à cremação, para nós não há problema nenhum, inclusive eu como pastor indico a todos. Gostaria de fazer um convite especial para você também, conhecer a nossa igreja, a Igreja Renovar, que fica aqui no bairro Santa Teresa, 1075. Nós temos cultos sempre às terças, às sextas e aos domingos. Venha, nós podemos estar falando um pouco mais sobre esse tema, a morte, né? Muito interessante, um tema que intriga muitas pessoas. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Se cuide. Abraço. Tchau, tchau.